Olá, eu sou Thaís Fischer, sou médica hematologista, junto com a doutora Natália Zing. Estou aqui hoje em mais uma das nossas conversas no Hematotalks, mais um café. A gente fala que a gente convida as pessoas para um café. E hoje Um cappuccino. Um cappuccino, um chá, conforme você quiser. E hoje eu estou muito orgulhosa de ter a Bettina Nogueira. A Bettina é médica, dermatologista, e tem uma interface dermato-hemato, porque você foi paciente da hematologia. E aí, a gente sempre tem, no nosso podcast, a gente sempre quer trazer acho que nada melhor do que falar sobre hematologia, trazendo a personificação da hematologia, trazer alguns pacientes, trazer as histórias. Você mesmo já passou por isso, sabe que você cai num limbo, né? Você fala, quem é que mais teve igual a mim? Quem é essas? Cadê as pessoas que são? Só eu que tô assim no mundo? Então, eu queria começar esse podcast que você contasse pra mim um pouco da sua história. Como você chegou em São Paulo, que você é mineira, e como foi que a Hemato entrou na sua vida? Tudo bem, pessoal? Boa tarde. Tô muito feliz de estar aqui. Realmente é um sonho. São coisas que a gente tem vontade de realizar e a gente tem. Daí eu lembro que uma vez eu mandei mensagem para vocês falando, quero contar um pouquinho da minha história, trazer essa parte do paciente. Meu nome é Bettina. E o positivo da rede social, né? Com certeza. Porque o nosso encontro foi virtual primeiro. Virtual, e agora presencial. Bom, meu nome é Bettina Nogueira. Eu venho de uma cidadezinha pequena do interior de Minas, que chama Matias Barbosa, do lado de Juiz de Fora. Uma cidade de 13 mil habitantes. Só tenho de dermato lá. E fiz minha faculdade de medicina em Juiz de Fora. Daí meu sonho era passar aqui na USP. Meu grande sonho. Estudei muito, deu certo. Hoje eu vejo que não tem nada a ver com ego, não tem nada a ver comigo especificamente como médica. Apesar de achar que eu tinha que vir pra cá pra poder levar pra Minas o melhor que a medicina tinha no Brasil, que é São Paulo. Hoje eu entendo que eu passei na USP pra fazer meu tratamento lá. Que nada é por acaso, Que né? nada é por acaso. Hoje eu entendo que foi coisa de Deus mesmo pra fazer eu estar lá, porque graças a estar lá, eu tive a oportunidade de participar de 2 estudos. Por conta do meu tratamento e tudo, eu entrei em 2 estudos que só tem lá. Então, sou muito grata de que tudo deu certo. Entrei lá para dermato, era o meu sonho fazer dermatologia. Diga-se de passagem, é muito difícil, é né? muito difícil, é muito concorrido. Vamos ressaltar a dificuldade. Nossa, e a minha história para passar foi um pouco complexa. Eu passei, eram 20 que passavam para a segunda fase. Eu não tinha, era 84 ponto de corte, eu tinha feito 83. Anularam uma questão, eu consegui entrar em 84, 20ª ali, eu falei, eu tenho que entregar tudo nessa entrevista. E aí, consegui tirar 100 na entrevista, e eu falei, tamo dentro, entramos nos 10, então a vida é cheia de desafios e dá tudo certo. Amo a minha residência lá, sou apaixonada pelos chefes, pelos colegas, pelo ambiente, pelo hospital em si, toda a sua complexidade. E aí, ok, me joguei na residência mesmo, sempre produzi muito estudo lá, a gente é muito estimulado nessa parte acadêmica, e eu adoro essa parte acadêmica. E aí, por acaso, ou não, o meu grupo já de preferência era a parte da oncocutânea, junto com o Dr. Sanches, doutora Jade e Dr. Denis. Eu já tinha, de alguma forma, meus trabalhos sempre acabavam ali. E aí, em 2023, no final de 2022, eu vi que ia ter o Congresso Mundial de Dermato em Singapura, que é o maior que a gente tem de dermato. Eu nunca tinha saído do Brasil, nunca tinha viajado pra fora. E eu cheguei pro Dr. Denis e falei, doutor, não tem Resolveu cruzar o mundo. Resolvi já atravessar tudo. E aí eu falei, professor, não tem algum caso legal de linfomas cutâneos? Porque é um ambulatório bem complexo, com coisas bem diferentes. Ele falou, ixi, o que a gente mais tem é trabalho, a gente tá precisando de residente pra apresentar esse trabalho. Daí ele me deu 2 trabalhos muito legais de micose fungoide e síndrome de Sézary. O primeiro era como que a gente tratava essas pacientes que tinham micose fungoide e síndrome de Sézary quando elas estavam gestantes. Então, como que era essa abordagem? Daí eu fiz um estudo retrospectivo. A gente lá no ambulatório, naquela época, a gente tinha 900 pacientes no total, desde 1985. E desses, só 5 eram gestantes que tiveram a doença durante o percurso. Daí a gente revisou e tudo mais. Por coincidência, há um mês atrás eu reencontrei essa paciente, que era do estudo. Eu vi pelo nome e falei, gente, é ela do estudo. Daí falei com ela, eu já tinha passado pelo processo de câncer e do transplante, foi muito gostoso. A paciente falou, nossa, doutora, mas você me estudou e logo depois você tava com tudo que eu tava. Enfim, foi muito gostoso essa relação.
Enfim, mandamos esse trabalho e mandamos um também que era o uso de imunobiológicos em pacientes que previamente tiveram diagnóstico de psoríase ou dermatite atópica, mas na verdade estavam com micose fungoide. Essa é uma área que eu tenho um super interesse, inclusive. É muito legal, depois eu te mostro esse estudo, foi super interessante. E aí a gente aí você já até fala do desafio, né, desses diagnósticos de linfomas é cutâneos. muito difícil. O linfoma cutâneo, às vezes, a clínica é difícil, né? Você fica, será que é, será que não é? O AP também, às vezes, não te ajuda. Ele vem inespecífico, 1/3, acho que dos casos, você não consegue fechar pelo AP. Pede clonalidade, pede tudo, você fica em cima do muro. Às vezes, não dá pra fechar. E como também, às vezes, a intervenção, né? Querendo ou não, Exato. seja de outro colega ou seja até do paciente, né? Porque sempre tem aquela pomadinha do vizinho, o outro certeza. remédio que tá na caixinha de remédio. E aí, às vezes, o diagnóstico já é difícil por si só. E com a intervenção ainda fica mais difícil, né? A gente fica patinando, às vezes, pra Eu chegar no atendi um diagnóstico. paciente te ter aqui é muito interessante, porque é uma das áreas que eu faço é linfoma cutâneo, né? Junto com a doutora Adriana. Eu tive 3 casos de uso de imunobiológicos, inclusive Olha. tem um award no FDA sobre o uso dos biológicos para dermatite atópica, aumentando a incidência de linfoma T cutâneo, né? Então, assim, fica também o alerta aqui, então, muito legal, assim, e a gente vai ainda, quero conversar com você Vamos sobre aprofundar depois A sobre gente isso. eu lembro que a gente ficava, não, será que virou depois? Ou sempre foi? Sempre foi? Fica Isso. aquela dúvida, né? Fica um spoiler já. Fica Pra um spoiler um pros próximo próximos. episódio. Spoiler. Interessante. E aí, escrevi esses 2 trabalhos, mostrei para os professores, e eles falaram, não, vamos, vai dar certo. Enviamos como trabalho oral, e foi aprovado. Quando eu fui ver, o de imunobiológicos foi como apresentação de pôster. Mas o de gestantes, eles queriam que eu desse palestra, que eu fosse como palestrante. Uhum. E aí eu lembro que isso foi em fevereiro. Eu falei, meu Deus, como assim? Aí na mesma sessão tinha o Dr. Denis, que era o meu chefe, que estava me orientando. Tinha a Keila, que é uma brasileira que faz linfomas cutâneos fora, na Espanha. Eu falei, meu Deus. Eu falei, e esse inglês? Primeira coisa. Peraí, né? Uma coisa é falar o inglês, assim, outra coisa é você apresentar um trabalho de um tema difícil. Eu era residente, eu era Sim, início com do meu R3. certeza. Linfomas cutâneos é a parte mais difícil da dermatologia, sobre a minha perspectiva, é muito complexo. Eu falei, meu Deus, só que eu falei, bora. Comigo, inclusive na doença. Vamos, a oportunidade apareceu, a gente vai com tudo. Fazia aula de inglês 5 horas da manhã, antes de ir pra residência, 10 horas da noite, quando eu chegava. É dos nossos time. A minha professora sabia mais linfomas cutâneos do que eu, porque a gente estudava todos os artigos na aula. E tive um apoio muito grande dos meus colegas e dos meus chefes. Eu lembro que eu apresentei, aí quando eu montei tudo com antecedência, eu apresentava o meu trabalho em todos os ambulatórios que eu passava, eu chamava o chefe no final, falava, deixa eu apresentar. Quando eu fui apresentar pra doutora Jade Cury, que é a nossa chefe lá também, ela adorou e tudo, ela falou, olha, é o inglês mais mineirês que eu já vi apresentar. Mas é isso, bora, tá ótimo e vamos com tudo. Daí foi maravilhoso, 32 horas de avião. Gente, foi incrível, assim, o que o estudo pode fazer com a gente, Sim, né? claro. Eu jamais teria uma oportunidade dessa. A gente ganhou bolsa. O trabalho, a gente conseguiu ganhar $1.000 lá pra ir pro congresso e tudo. Então, assim, o que o estudo faz com a gente? E aí fui. Eu lembro que na véspera do dia da minha apresentação, a gente foi jantar num restaurante que tinha aqueles king crab, assim, que era aqueles caranguejos grandão. E aí, o Dr. Sanches convidou a gente pra ir, todo mundo. E aí eu levei meu tablet, eu falei, cara... Porque todo dia eu mudava minha apresentação. Teve simpósio de linfomas cutâneos, aí eu aprendi uma coisa nova, eu alterava meu slide. Aprendi uma coisa nova, alterava. Daí eu falei, não, eu preciso dar a última passada com o Dr. Sanches pra ver se tá tudo ok. Porque se tiver alguma coisa errada, ele vai me corrigir. E não os chefões que iam me avaliar lá. E aí... A gente tudo sentado, tem foto, depois eu mando pra vocês, a gente com um babador, assim, na mesa. E eu... Peguei meu tablet e falei, professor, eu posso apresentar meu trabalho pela última vez? Eu não acredito que essa menina tá fazendo Ele virou isso. e falou, por favor, apresente agora. Porque ele viu a coragem que eu tinha de tentar... interromper o jantar. De interromper o jantar. Mas assim, ele via a minha simplicidade. Vindo de Minas, eu sempre fui muito simples, assim. Sair de uma cidade de 13 mil e vir pra São Paulo, pra mim, eu era muito, muito simples, assim. Só que ele via que eu era muito simples, mas queria muito ir atrás. E ele falou, claro... Apresenta seu trabalho. E aí, no final, ele falou, nossa, ficou maravilhoso. Só muda o seu sotaque de síndrome. Que eu falava síndrome errado em inglês. Aí ele falou, tirando isso, seu trabalho vai ser maravilhoso. Vai lá, apresenta, todo mundo vai gostar. Foi o ponto mais alto. Isso foi dia 7 de julho de 2023.
foi o ponto mais alto da minha vida pessoal, acadêmica, como dermatologista. Eu tava num nível de felicidade muito grande. Era um desafio muito grande, eu sempre gostei muito de desafio. E ir lá e dar tudo certo. Eu lembro que os chefes falaram assim, nossa, ficou muito legal. A gente tem foto lá na Dermato, a gente tira muito foto. Então, as fotos antes da gestação, durante a gestação, pós-gestação, elas eram muito interessantes pra ver, assim, qual o tratamento. Tira o UVA, põe o VB, entra com outra coisa, faz corticóide, faz todos aqueles tratamentos lá que vocês fazem. E aí, enfim, felicidade a mil. Muito feliz. Quando eu voltei no avião, voltei com uma dor de garganta. Mas como uma boa médica, é uma faringite, é alguma coisa. Treinou 500 vezes. Treinou ficou 500 vezes. horas no avião. Exatamente. Nada mais esperado, Aquelas né? comidas todas diferentes, tudo, apimentado. Daí eu voltei, e aí eu senti, hoje eu entendo o que é uma bacteremia. Você não consegue levantar, parece que você tá com uma mialgia completa no corpo, e você não consegue nem mexer. Aí eu falei, deve ser uma dengue, né? Febre alta. Pela primeira vez eu tive uma febre de 39, 40 graus, que não passava com dipirona e paracetamol. Só que eu falei, deve ser dengue, todo mundo tava com dengue, isso era julho, todo mundo tava com dengue. Aí, enfim, mas tinha faringite, tomei um clavulinho lá, tal, melhorou a febre. Falei, tudo bem, era alguma dessas viroses, alguma bactéria. Isso já, aí você começou e chegou já... Chegou já com isso, na semana seguinte de Singapura. E aí, na semana seguinte disso, que eu tinha melhorado essa dengue / faringite, inchou, fez uma artrite nessa interfalangiana. Uma só, pontual, inchou isso aqui. Daí eu acordei de manhã e falei, nossa, chikungunya. Não é dengue, é chikungunya. Só que eu falei, vamos lá colher uma sorologia. Eu sempre fui bem atenta na minha saúde. Daí, numa fatídica sexta-feira, acho que foi... Sempre, Friday Leukemia. Né? E aí, exame de sangue pra ver se é uma dengue, se é alguma coisa. Blastos. E você blastos. que viu? O laboratório te ligou? Eu tava na porta do PS. Foi na porta do Assim, vou pronto-socorro. passar no PS rapidinho. Assim, aí o médico falou, vamos colher uma sorologia pra ver se é dengue, ver se tá com placa. mesmo. Isso foi lá em Minas. Porque eu tava de férias, eu peguei meu mês de férias. E aí... aquilo. E aí, eu lembro que eu tava muito cansada. Só que, cara, quem não tá cansado hoje em dia, né? Eu lembro que eu fiquei deitada, assim, no colo da minha mãe, esperando o exame. E o médico, que era um coloproctologista, tava no plantão de clínica médica. Daí, ele passou e falou assim, acho melhor vocês deitar ali dentro. Aí, eu falei, tá bom, estranho, né? Mas vamos, porque eu tava deitada no colo da minha mãe, muito cansada. Daí, ele chegou e falou assim, a gente teve que repetir o exame pra olhar melhor. Aí, o médico falou assim, a minha mãe falou assim, fala, doutor, ela é médica, o que tá acontecendo? Aí ele falou, você sabe o que é blastos no sangue, não sabe? Aí eu olhei e falei, sei muito. Aí eu olhei pra minha mãe e falei, mãe, vem chumbo quente aí, mas a gente dá conta. E a minha mãe, isso eu preciso falar assim, o tanto que a minha família, se eu tô aqui foi graças a eles. Pela minha irmã ser minha doadora, e a força que eu sempre tive. Nunca existiu o desistir, nunca existiu o ser fraco, era sempre forte pra frente. Vai dar tudo certo, tamo junto. A minha mãe abandonou o trabalho dela pra vir pra São Paulo cuidar de mim. Na mesma hora, a gente entrou no carro, porque a gente decidiu que meu tratamento ia ser aqui, porque eu morava aqui. No mesmo dia, blastos no sangue, entra no carro, 8 horas de carro, meio estranho, tipo, o que tá acontecendo? Que portal que eu tô entrando, né? E assim, eu lembro que a minha mato que olhou a lâmina, revisou a lâmina, que era uma amiga minha de bateria da faculdade. Eu liguei pra ela e falei, Marina, eu tô aqui internada, você pode olhar minha lâmina? Daí ela olhou e falou, Betina, realmente é uma leucemia. Aí eu falei, mas aí eu tenho residência mês que vem? Eu aviso que eu vou ficar um mês afastada? Aí ela, não, Betina, acho que mais. Aí eu falei, mas quanto tempo? Eu tenho que avisar meus chefes quando que eu vou voltar a trabalhar, meus trabalhos, tudo. Eu tinha uma apresentação em Miami, de muito gostosa. Eu tava entrando numa parte da minha profissão muito boa, de levar trabalho no R3. Aí eu falei, o que eu aviso? O que eu vou fazer com a minha vida? Daí ela, Betina, acho que você vai ter que deixar as coisas um pouco de lado. Daí eu entendi o que é você parar a sua vida. O que é quando você ganha um diagnóstico, e às vezes a gente tem que ter um cuidado muito grande, eu falo isso pros médicos, a gente fica feliz por dar um diagnóstico, por acertar um diagnóstico difícil. Mas aquilo ali é a vida de uma pessoa. Outro dia aconteceu comigo, vou já entrar no outro papo pra não esquecer, mas do GVHD, eu tava num jantar de um aniversário e tinha uma menina da clínica médica que eu nunca tinha visto. Daí ela via, e vocês vão perceber, minha boca tá ficando seca, do GVHD. Daí ela falou, você tem síndrome Zika? E a gente tava num jantar, e eu com a minha garrafinha, vocês vão ver que eu sempre tô com a garrafinha. Aí eu falei, tem GVHD. Tipo isso. E ela ficou feliz, ela, eu sei, eu já estudei essa doença.
essa é a minha vida. Eu sei que eu tenho uma doença, eu sei. Mas a gente tem que ter muito cuidado. Muito cuidado. Às vezes, acertei um diagnóstico, eu peguei um paciente assim. É uma pessoa. E não é só uma pessoa, é uma família. A minha família inteira parou. Os meus amigos inteiros pararam. A vida de muitas pessoas mudaram por causa de um diagnóstico. E aí, ok. A gente veio para São Paulo. Fiquei ali num corredor delicado da dermato esperando vaga. Que a gente fala que é o corredor AB, esperando sair vaga no ICESP para eu poder internar. E aí, 1000 pessoas vinham me visitar. Isso foi muito gostoso, fazer o tratamento no lugar que eu trabalhava. Porque se a visita era de 2 às 5, de noite, meia-noite, chegava um R igual. Doutor Sanches ia me visitar, doutora Jade, enfim, todo mundo ia me visitar. Isso foi muito gostoso. Quando o cabelo começou a cair, um pouco antes dele começar a cair, eu chamei minha R igual e falei, faz uma tricoscopia, vamos ver se eu tenho alguma coisa pra depois, quando começar a crescer, a gente já fazer o que tem que ser feito. Faz um então, antes e depois, né? Um antes e depois. Então foi muito gostoso. Todo esse apoio nunca foi sozinho. Tipo, a Betina é muito forte. Não. Sempre eu tive amigos maravilhosos. Eu tinha uma amiga que eu morava junto com ela. Né? Total. A gente morava junto e ela tava fazendo gineco lá no HC e ela tava no ICESP justamente nessa época. Daí ela terminava a cirurgia meia-noite e ela ficava no meu quarto de meia-noite às 3 da manhã e 6 horas da manhã ela já tinha cirurgia. E ela não tava nem aí. As pessoas realmente se entregavam. A doutora Jade, uma vez eu tive uma erupção acneiforme por causa do corticoide pré-transplante. A doutora Jade, num domingo, abandonou a família dela, deixou ela só. Eu só lembro que ela falou assim: eu só preciso ver com quem que eu vou deixar meus filhos, porque eu tô chegando aí de manhã no domingo pra ver essas. Eu não quero por foto, eu quero ver você. O quanto que as pessoas são boas. Hoje eu acredito que realmente não existe gente ruim no mundo. Todo mundo é bom, porque o que eu vi as pessoas fazendo comigo, elas faziam tudo para que tudo desse certo. Eu via os meus médicos, o doutor Eduardo, o doutor Wanderson, todos os residentes, eu via que eles entregavam tudo para que as coisas dessem certo. Então eu não tinha medo, porque eu sabia que eu tava na mão da melhor equipe. Não por eu estar lá, mas eu sei, por isso que eu sempre falo, vocês, hemato, estão num plano muito superior. Porque o carinho que vocês têm com a gente, o cuidado, às vezes nem é sobre saber tudo, mas é assim, ó, tô junto com você. Vou ficar junto, né? Eu vou te dar o... Eu lembro, o dia que eu internei lá no hospital, assim, quem tava comigo era o José Alencar. Ele era residente da Interconsulta. Daí ele passou e falou assim, olha, Betina, realmente você tá com uma doença grave. Na hora que ele falou isso, foi a primeira vez que desde então, né, eu falei, nossa, é grave. Só que ele falou assim, ó, enquanto houver 1% de chance, a gente vai estar 100% com você. Não importa se é grave, se não é, o que vai acontecer, se tem transplante, não tem. A gente tá com você. E na hora que ele falou isso, eu lembro que o meu braço relaxou e eu falei, eu tô com eles. Por isso que a minha relação de paciente para médico não foi tão difícil, porque eu confiava 100%. Eu nunca entrei em mérito assim, acho que não tem que ser esse remédio, ou, faz um exame tal porque eu tô com medo. Não, eu deixava tudo na mão do meu médico, porque eu sabia que eles eram os melhores e eles davam tudo por mim. Mas é tão importante, né? Eu sempre falo aos pacientes, duas coisas que você falou, eu falo, você vai entrar num portal, sua vida vai parar, um tempinho. E se Deus quiser, vai ser um tempinho pra gente te devolver completamente. Mas nesse momento aqui, aquelas nossas urgências do dia a dia, aquelas nossas... que eu não posso deixar pra trás, ou que eu não posso deixar de entregar, isso fica pequeno, né? Não, e assim, acho que a leucemia, especificamente, foi o que a gente já falou. A gente teletransporta, né? A gente arranca o paciente da vida dele. De um dia pro outro. Não é assim... Por exemplo, num linfoma, que você fala, então, ó, o diagnóstico é linfoma, a gente vai pedir o tratamento, nesses 15 dias você se organiza, tal, não sei o quê. A leucemia, a gente não deixa nem pra casa pegar roupa. Interna, você interna e quem tá com você vai lá pegar suas coisas. Exato. Então, a gente realmente teletransporta. E, assim, é uma doença que, querendo ou não, é pouco difundida ainda. Sim. Então, as pessoas não sabem. Quem não tem Junho Vermelho, uma vivência ali perto com alguém que teve leucemia, as pessoas não sabem como funciona, que realmente vai ficar muito tempo internado no diagnóstico e tal. Então, aí você chega e aí vem, igual você falou de passar o diagnóstico, eu sempre falo isso pro paciente. Eu falo, olha, mas eu não vou te falar tudo agora. Porque você não consegue assimilar. Exato. A gente vai falando dia a dia, a gente vai conversando e a gente vai aprofundando essa conversa. Sim. Sei lá, vai falar de transplante ou não transplante, etc. Porque às vezes a gente vem e vai...
Igual você falou, que a gente fica feliz em acertar um diagnóstico. E aí, quando a gente sabe, a gente fica mais feliz ainda de apertar aquele play e falar tudo que a gente sabe. E aí, o paciente ainda nem entendeu o começo da conversa, Ele né? tá lá no começo, na frase ainda. Ele ainda nem entendeu o diagnóstico, que vai ter que ficar lá. Então, às vezes, isso tem que ser indo aos poucos e aprofundando pra gente Concordo. ir Tá deixando a comunicação, né? E que se falou com seus hematos é muito importante. Eu sempre falo também na página 2, é difícil, é grave, mas a gente tá junto, né? Eu falo que é um casamento. Então, se você não gostou do seu parceiro, Sem você divórcio. Troca. É um casamento sem divórcio. Sem É divórcio pro resto da vida. Então, assim, e tem que ter esse elo de confiança. Sim. E eu vou te falar que o motivo que me fez escolher hematologia é exatamente esse. Nossa. Teve uma paciente, tem uma R- minha, que aí a gente tava discutindo um dia, ela falou, você fez hemato? Eu falei, porque eu queria aquela... Quando eu cheguei à conclusão de que eu teria uma doença e que ninguém mais ia colocar a mão sem me perguntar, que o paciente ia ser só meu, mesmo que tivesse uma outra problema, que todo mundo ia Sim. pedir permissão para Sim. fazer as coisas, e que ele ia entrar na minha vida e eu ia entrar na vida dele para sempre, mesmo que com o tempo vai distanciando Sim. um pouquinho, então era ali que eu queria ficar. Sim. E aí ela falou assim, e eu te vi, a Flavinha, até que hoje em dia trabalha no Oswaldo, e ela falou assim, eu te vi um dia dando um abraço num paciente, aí naquele dia eu decidi, ela ia fazer a clínica que eu queria Nossa. fazer hemato. Nossa. Então, porque é uma troca mesmo, não é só de lá pra cá, é de lá daqui pra lá. Então, vocês entram. E a gente vai acompanhando realmente, né? Não só a doença, e depois a vida. Aí, os pacientes que compartilham quando tem filhos, quando casam. A gente tem paciente que já levou docinho do casamento pra ajudar a escolher. Ou que a gente é o primeiro a saber que ela tá grávida. Teve uma paciente minha que veio aqui que ela falou que ela contou pro marido e depois pra mim. Que ela tava grávida. E esse é um ponto interessante, gestação igual... Primeiro, essa relação com os hematos. A minha hemato decidiu que eu ia parar de trabalhar. Ela decidiu quando eu ia voltar a trabalhar, quando eu ia voltar pra residência. Ela decidia se eu ia ficar internada. Ela decidia se eu podia ver a minha família. Ela decidia todos os remédios que eu ia tomar, que horas que eu ia tomar, se eu podia voltar pra Minas. Eu fiquei Com quem você ia 6 meses. namorar? Com quem eu ia namorar? É exatamente isso. Assim, por 6 meses eu não pude voltar pra Minas. E todo dia a pergunta era, quando que eu posso voltar pra Minas? Porque eu não pensava só em mim. Eu acho que isso, pros pacientes que estiverem assistindo, isso é uma coisa muito importante. Não foca em você durante a doença. Porque se você focar em você, todo mundo já tá te dando toda a atenção ali em cima. Se você focar em você, você vai deprimir. Daí uma forma que eu entendi era cuidar da minha família, porque eu vi o tanto que eles estavam sofrendo por conta da minha doença. O quanto que a minha mãe tinha abandonado. A minha mãe tinha medo de andar de Uber. Ela não sabia chamar Uber, e era só eu e ela. Quando eu ficava com febre, com a neutropenia febril, na época da químio, o medo da minha mãe era, eu vou te deixar no ICESP, como que eu volto? Eu não Sim. sei pegar Uber, a gente tá sem carro. A gente muda toda A gente toda muda a logística, tudo, né? Todo o microambiente do paciente. tudo. E essa confiança é tudo. Por isso que eu sou muito grata aos meus hematos. Eu sou fã do Dr. Wanderson, eu sou fã do Dr. Eduardo, eu sou fã de todos os residentes. Como eu me tratei no hospital escola, eu sou fã dos meus residentes. O José Alencar, nesse primeiro dia, que falou que estava 100% comigo, e ali eu fiquei tranquila. Tem a Vitória, que ficou comigo na época do transplante. Ela dá uma acelerada lá, de 6 a 7 no final do plantão, ela ficava no quarto conversando comigo. Porque ela falava, eu sei que sua vida mudou de uma hora pra outra. Fica me dando dica de dermato, vamos ficar conversando. Tipo, ela adiantava tudo pra ficar 1 hora só conversando comigo. E isso me tranquilizava, porque eu falava, eles estão comigo, eles gostam de mim, e eu gosto deles, e é uma troca. E tudo começou a ficar mais tranquilo. E aí, voltando no da minha família, como eu via que a minha família eles não transpensavam isso. Eu nunca via minha mãe chorar, eu nunca vi meu pai chorar. Meu pai e minha irmã andavam todo final de semana, 8 horas pra vir, 8 horas pra voltar. A minha irmã tava no meio da faculdade de medicina, teve também é chefes. médica? Ela acabou de passar pro otorrino. Só que na época ela tava no 5º ano. Como que você abandona, né, uma residência no internato? Não existe isso, a princípio, faltar internato. E ela tinha que vir pra transplantar pra mim, ela tinha que vir pra fazer os exames. E ela vinha, e os chefes falavam, não, Betânia, vai, a gente vai ajudar. O quanto que... Tem 1000 pessoas aqui atrás. Nessa entrevista não tem só eu, tem milhões. E como que as coisas foram caminhando pra dar certo. E... Enfim... Nossa, gente, muita coisa. Aí só fazendo retrospectiva, você fez o diagnóstico naquele caos. Isso. Aí você fez uma indução, provavelmente agora eu vou te contar da parte da hemato. Isso. Você teve 3+7 ou 3+7 no HC. Antes eu fiz 3 químios, antes do transplante. Tá. Pra ver tudo. Teve Remeti na químio, primeira. Aí fez as consolidações. Isso.
E Ele aí, fez o transplante fiz o transplante. halogênico, aparentado, 100% compatível com a sua irmã. 100%, perfeito. Então agora você adquiriu algum jeito dela? Brincadeira. Todos. Eu Eu sempre sou falo. 100%. Já era uma dupla, né? Betina e Betânia. Hoje eu falo que meu nome não é Betina, é Beti Betânia. Porque Eu falo é pro- 100% Betânia. Eu falo pra uma paciente, obviamente isso não é verdade, tá? Eu A gente falo, brinca. tem alguma coisa da sua irmã que você não gosta? Cuidado, hein? Que você pode começar a ter Verdade. gostos estranhos. Oh, não. A minha irmã, ela sempre foi perfeita. Eu não tenho nem o que dizer, assim. Em comparação comigo mesmo, a minha irmã é perfeita. Quem conhece ela sabe que ela é perfeita em tudo. Ela é perfeita em tudo. Tudo. Não tem um defeito na Betânia. Mas como foi pra sua irmã também ser doadora? Porque também é um assunto que ninguém sabe como Ninguém é. sabe. O paciente muitas vezes fica com receio, né, Uhum. dos riscos do doador. O doador às vezes também fica com receio de achar que é algo mais invasivo. Muita gente acha que é cirurgia. Eu, pessoas como. não sabem Exato, como é que não é. sabe. Eu era médica já nessa época, eu não tinha ideia do que era um transplante de medula. E hoje eu falo com meus colegas, eles falam, é uma injeção. Eles acham, não sei por que eles acham que é uma raquianestesia. Não, todo mundo acha que é uma cirurgia, vai tirar um pedaço da medula. Vai tirar um pedaço. E acho que é a medula espinhal, que não tem nada a ver. Então, hoje o meu trabalho é justamente mostrar, gente, é simples. Você vai lá, vai cadastrar, as doações, na maioria também são sangue periférico. E pra minha irmã foi muito Ela tranquilo. coletou periférico? Periférico. Então, só pra tranquilo. quem tá escutando e que de repente não é da área da saúde, o doador de medula, todo mundo pode se cadastrar, né? A Até gente tem limite 35 até anos. 35 anos. E muita gente fala, por que da 35? Porque você ainda fica mais 20 anos. E os estudos eles realmente são melhores, Para os pacientes desfechos, mais quando os jovens. pacientes são mais jovens. E aí você faz um sangue periférico, ou seja, tira um Coisa tubinho nenhuma. de roxo e acabou, né? Pra quem vai ser o... E aí aquilo ali é uma loteria, né? De muito difícil ser igual, exceto quando é irmãos. Sim. E aí, quando você é selecionado, ainda assim, você é convocado para uma entrevista. Mesmo irmãos, viu? Eles são avaliados se quer ou não quer doar, quais são as dificuldades, explicar o procedimento. Vê a saúde do doador, né? A gente já Saúde, teve doadores que chegou pra fazer o transplante, pra doar, e porventura a gente descobriu um câncer, um Sim. câncer de próstata, ou uma doença infecto-contagiosa, Sim. ou realmente tinha às vezes uma questão psicológica que precisava ser Impedia, trabalhada. né? Antes. Da minha irmã, ela falou, ó, eu vou até o fim pela minha irmã. Ela mesma falou, eu lembro que... E a minha mãe ficava naquela. Cuido da Betina, vejo a Betânia doando. As enfermeiras falam que a minha mãe Sim, saiu são usuária, só as assim. duas? São só as duas. Aí ela descia pra ver a Betânia doando. Aí ela subia. As enfermeiras hoje falam, sua mãe não sabia nem onde ela tava. Ela Tadinha. saiu. Eu sou muito grata à minha mãe, ela é perfeita. E aí, na grande maioria das vezes, a coleta é feita por sangue periférico através de uma aférese, que nada mais é do que uma filtragem do sangue. Você consegue estimular a célula tronco periférica, né? A saída da medula ir para a periferia e coletar, né? Existem medicações que fazem isso. E aí você consegue fazer uma bolsinha de sangue especial. Como se fosse uma bolsinha de hemácia, de plaqueta, você coleta e aí guarda. E aí sim, algumas pessoas fazem a fresco, outras fazem congeladas, mas é uma filtragem do sangue. Raríssimas vezes hoje em dia a gente faz coleta no centro cirúrgico. Uhum. Esse ano no AC a gente teve, depois de 5 anos, uma coleta no centro cirúrgico. É raro, assim, mas Depende um pouco das doenças, eu né? acho que vale a ressalva aqui que o doador, especialmente o não aparentado, ele pode escolher não doar de medula. Isso Com porque certeza. muita gente tem Tem que esse ser receio. voluntário, né? Tem que ser voluntário, tem que aceitar as condições. E na grande maioria das vezes, quando é não aparentado, a gente dá preferência para coleta periférica, até para ela ser menos invasiva. Claro. E aí a tua irmã veio, passou por esse processo, entendeu a doação. Sim, a minha irmã perfeita, ela advoga em função disso hoje em dia Que também. legal. A gente fez uma corrida, logo depois que eu já tava liberada ali do isolamento, estava melhor, a gente fez uma corrida lá na minha cidade, que deu 26... A gente fez, no dia de entrega da camisa, a gente chamou o banco de sangue para fazer cadastro. Conseguimos, acho que 26 cadastros de medula na nossa cidade. Que legal. A corrida vai ser feita todo ano agora. Além do cadastro de medula, a gente quer fazer coleta de banco de sangue mesmo, de bolsa de sangue. A corrida chama Medula na Veia, Vida em Movimento, para informar as pessoas que era simples. Você chegava lá, coletava, cadastrava, mostrava. E a minha cidade hoje inteira advoga em cima E de hoje em dia doação. fica a dica, inclusive, tem os trotes, né? Na minha faculdade, por exemplo, eu sou de Belém, Pará, era um trote solidário, era Olha. cadastro de medula e doação de sangue, em vez de Perfeito. fazer Tinha tantos também. outros trotes, né? Todo ano. Perfeito. E aí, enfim, você chegou no transplante, que eu acho que é um grande momento, como você tinha um doador dentro da família, é um pouco mais rápido o processo. Para Sim. quem não tem um redome, né? Que Sim. é a gente vai atrás do banco, mas lembrando que a gente pode doar também 50%, que é o APLO. E você tinha, então a gente faz uma quimioterapia antes do transplante, Isso. infunde a medula. E esse aqui é um ponto muito importante da gente tocar, porque aí fala assim, agora acabou, né?
Não, agora tá só Tá começando a Aquilo que a vida. gente fala, Renasceu. o transplante não acaba quando Termina. faz o Quando transplante, você- né? Porque assim, você tem uma quimio, você tem a recuperação da neutropenia, da plaquetopenia, da anemia, que era o que você já estava acostumada, mas aí começa um outro momento do seu tratamento, que é a interação entre a medula nova e o seu organismo. Exatamente. Você agora Você sabe que eu vou te contar um parêntese, quando eu era estudante de medicina, eu assisti um episódio do House, que era ele era lá dentro do House, era um assassino, tinha deixado pistas. E aí coletavam DNA e aí ele não batia. E aí a pessoa dizia, não, foi ele. Ele falava, não, e aí era o House... Tipo assim, mas é muito fácil, porque ele é um transplantado de medula. Gente! E aí o House, eu já falei a segunda vez do House, né? E aí o House sonhou com uma quimera. Aí a minha irmã perguntou, isso é verdade? Minha irmã é advogada. Aí eu falei, não, imagina, claro que não. E hoje em dia tá eu, então a gente faz inclusive teste chamado quimerismo. Então Exato. você tem o DNA da tua irmã no sangue. 100%. Hoje em dia. Então, assim, se você coletar o sangue pra ver, inclusive, parentalidade, você não pode ser o de sangue, senão vai ser a sua irmã. Sim. Você não pode aprontar nada. Sim, sim. Bom, mas e aí, como que foi esse processo de internação do transplante? Foi pior que a indução, não foi? Olha, eu sempre tentei ver o lado bom das coisas. Eu amava a minha equipe, então eu me sentia muito bem. Toda a equipe da enfermagem, dos residentes, eu sempre me sentia muito bem. Inclusive, parênteses, eu falei uma mentirinha pra minha mãe, que eu falei, mãe, não pode vir visitar. Porque eu via que a minha mãe precisava também rever a mãe dela, o marido dela, a outra filha dela. E falei, mãe, não pode vir ninguém no transplante, pode voltar pra Minas. Daí foi a primeira vez, depois de 6 meses, que a minha mãe voltou. Porque eu sentia que ela também precisava reabastecer. E aí, nesse período, Você ficou sozinha? Fiquei sozinha. Eu precisava. Porque desde então, 100% tinha alguém comigo. Eu precisava do meu tempo. E ali eu fiquei fazendo trabalho, revendo meu trabalho de Singapura, as coisas que eu tinha que fazer. Uma outra amiga falou, olha, eu te pago um pouquinho pra você revisar uns textos. Eu falei, nossa, eu tô à toa. Ali eu fazia tudo. É o workaholic. Cara, transplante. mas eu No precisava time. voltar pra minha cabeça. Hoje eu tenho um resumo de dermato que eu dou pros meus amigos e eles falam, não é possível. Tem até, tipo assim, ácido tal, tem a foto do ácido e o preço da farmácia. Não existe um resumo, assim, de dermato. E tudo eu fiz nessa época do pré-transplante, porque eu tava bem ainda. Aquele pré ali, antes de começar tudo. E aí, ok, veio o transplante. E Aí passa um tratorzinho, né? a gente começa, né, carregado no colo pra tomar banho. Sempre colocava um pagode. Meu quarto era música, era lá no final do corredor. Já me deixaram lá, que saber que eu era meio doido. Tomava banho ouvindo pagode, ouvia música alta, dançava. E aí foi muito importante que eu conheci uma amiga. Quando falou transplante pra mim, Betina, então você vai pro transplante, eu não sabia o que era um transplante, mesmo sendo médica, como todo mundo. E aí, um dia, antes do transplante, eu sentei na porta do meu prédio pra tomar um solzinho, assim, só pra entender o que tava acontecendo. Daí passou uma moça. Daí ela voltou. Ela falou, porque eu tava carequinha. E aí ela falou assim, eu queria saber sua história, por que você tá careca? Essa moça chama Renata. E aí eu falei, então, eu descobri uma LMA e eu vou fazer transplante, aí eu tô aqui tentando entender o que é, se eu vou viver depois do transplante, como que é, né? Sendo que eu sou médica e os meus médicos já tinham explicado, é isso, a gente não assimila as coisas, é difícil, sabe? Você vai indo. 1 mais 1 não é 2 quando você é doente. E aí ela falou, sabia que eu sou transplantada há 15 anos? Eu olhei assim, sabe quando o seu mundo... Aí eu falei, ela tá viva depois do transplante, porque eu não tinha ideia se as pessoas sobreviviam. E a Renata hoje é minha fada madrinha, porque ela me ensinou tudo que eu precisava saber como paciente, assim. Por curiosidade, a Renata transplantou onde? A Renata transplantou no Brigadeiro. E Aliás, ela sabia começou no Brigadeiro, ela tem LMC, eu acho. Ela começou no Brigadeiro, o transplante dela foi em Jaú, e hoje ela acompanha aqui em São Paulo. Talvez no Oswaldo, não tenho certeza. E aí, ela me explicou tudo. Então, a Renata era a única amiga que ia na minha casa na época do isolamento. Ela sabia, ela né? sabia tudo. Então, ela ia de máscara, ela falava, Betina, leva coberta. Leva o seu computador pro dia da internação. Você vai ficar lá à toa. Leva jogo. Eu lembro que a gente comprou Uno, comprei imagem em ação. Na época da mucosite, não dava pra falar. A gente jogava imagem em ação, assim, porque era mímica. E os jogos, eu acho muito importante falar isso, e fica de dica pra vocês como médico, falar, leva bastante jogo, porque eu via que os meus pais chegavam na visita ali do pós-transplante e eles ficavam muito chocados com o que eles estavam vendo.
Pra eles era difícil. Pra eles era difícil ver a filha do jeito que tava, assim. Ele não tinha sangue, né? Tudo baixo, linfócito, tudo, não tinha nada. E aí eu falava, não, vamos jogar. Vamos jogar. E a minha mãe sempre pedia Foco, né? Tirava o foco, total. Eu lembro que a minha mãe ficava assim, eu perco toda vez esse Uno e tudo. Enfim, eu lembro que jogar baralho e fazer jogos nessa época da internação foi tudo pra desviar da doença. E aí, ok. Veio a fase da mucosite, que sem dúvida alguma é um período complexo. Eu lembro que eu tava de sonda, e aí teve um dia que eu falei, olha, eu sempre obedeci tudo dos meus médicos. Eu sou uma paciente muito tranquila. Se eles falar, eu faço. Nesse dia da mucosite, que tava um dia mais forte, eu falei pra Vitória, eu falei, Vitória, eu acho que eu quero tirar. Eu acho que eu quero tomar essa decisão. Eu sei que vocês recomendam, eu acho que eu quero tirar. Daí ela falou, não, Betina, não tira não. A gente precisa dessa sonda. Eu falei, olha, eu já cheguei no meu limite agora. Eu realmente quero tirar. Eu lembro que ela ligou pra chefe. Aí a chefe, se você não tirar, ela vai arrancar sozinha. E era verdade, eu ia arrancar. E aí, mas eu já tava na parenteral já, enfim. Foi uma época bem delicada, mas vencemos. Com força e tudo mais. Eu sempre tive um livro, que eu até trouxe aqui, que eu sempre falo dele, que é o livro da Poliana. No meu primeiro dia de internação do ICESP, uma R igual trouxe, falou, ai, Betina, lê esse livro. Eu nunca tinha lido, é um livro de criança, não sei se vocês já leram. Esse foi o primeiro livro que eu li, mas eu li pra ler na criança. Eu comecei com a criança e aí depois eu li pra moça. Foi o primeiro livro que eu li, assim, grandinha. Nossa, então, esse livro mudou minha vida, porque eu via que tudo tinha jeito. Então, ok, minha vida parou e tudo. Jogo do contente. Jogo do contente 100% do tempo. Eu tava louca, todo dia era estudando até tarde, fazendo aula de inglês e trabalho, não sei o quê. Do nada, parou tudo. E eu tinha o cafuné da minha mãe, o cafuné do meu pai, ver série junto com a minha irmã, zeramos Masterchef internada no ICESP. Então eu falava, gente, tudo maravilhoso. Tô reclamando de quê? Se eu tô com a minha família, que eu já tinha saído de casa há 3 anos, nunca mais eu ia ter minha família ali. Então eu falava, não, tudo é bom, tá tudo tranquilo. A Vitória adiantava o plantão pra vir fofocar comigo no final. Então tudo, por mais que fosse... Então é uma coisa que eu sempre falo, é possível ser feliz no caos. Não é porque uma coisa tá difícil. Eu acho que eu não falei pra vocês, mas há 2 semanas minha mielo veio alterada. E aí veio aquela insegurança depois de... Vai começar tudo de novo? Eu falei, e aí? Só que eu falei, cara, não, tudo bem, segue a vida, continua. Tem um monte de coisa pra fazer, distrai essa cabeça, e aí jogo do contente sempre. Não paralisa, não é porque veio um exame, daí eu fui 3, 4 medulas até a gente ver e realmente saiu o resultado maravilhoso. Minha médica me ligou no meio da chuva, só ouvi o barulho da chuva assim, ela, Betina, medulinha maravilhosa, segue o jogo, tá tudo bem. E aproveitar o agora. A gente tem o agora, o hoje, aproveita o agora. Então, por mais que eu tenha passado por tudo isso, às vezes o meu pai fala assim, Betina, eu não gosto muito de falar da doença, de tudo que a gente passou. E é ok. Só que eu falo, não, a pessoa que eu sou hoje é por tudo que eu passei. E uma outra coisa que eu já ouvi falar, não é que as pessoas entendem que a gente passou, né? Tipo, você teve a leucemia, curou, porque eu só tô curada em 5 anos, mas tô remitida. Segue sua vida. Não, minha vida inteira mudou. Igual, por exemplo, você falou, a gente que é da leucemia, do dia pra noite, você descobre que você não pode ter mais filho. Não dá tempo de congelar óvulo. Sim. 30 anos. Qual vai ser o nome? A gente sempre pensa, qual vai ser o nome da minha filha? Não tem mais isso. Vai ser de outro jeito, né? Outro jeito, mas não vai ser do jeito padrão, entende? Então, sua vida inteira transforma muito. E aí, enfim, sempre jogo muito contente. E aí veio o transplante, deu tudo certo. Esse papel aqui eu trouxe porque eu guardo ele com muita fé. Isso aqui, às vezes eu pedia pra eles imprimirem. Então, a gente esperando o dia da pega, que é o nosso aniversário. E aí, eu vi que tinha até os linfócitos marcados aqui. Daí, como eu tava com mucosite e não podia falar, eu escrevia tudo. E aí, esse dia, acho que foi no 10º, eu peguei com 13 dias. Isso pode variar muito. Rápido, hein? E aí, mas é porque eu era inspirada numa outra paciente que pegou em 13 dias. Depois eu conto, me lembro de falar dessa paciente. Daí, chegou na visita meu pai e minha mãe, eu já sabia que a medula tinha pegado, que eles tinham me dado. A enfermeira falou, não, preciso te adiantar, a gente vai fazer festinha depois, mas deixa eu te adiantar, que a gente tá muito famoso, muito, muito feliz. Vou contar aqui um parêntese como médica, que eu falo assim, quando a notícia é ruim, ninguém conta, eu espero você chegar. Aí, quando a notícia é boa... Eu chego lá, todo mundo já sabe. Eu fico muito brava.
Porque assim, olha, Thaís, olha, e veja, tem que contar, assim, mas a gente não contou, nem a enfermeira, nem o residente, nem ninguém. Aí você, tá bom. Aí quando eu chego, você não sabe, ele fala, Já foi a festa. E o bolo da pega? Ah, já foi, já comemos. Então, foi exatamente isso. Daí, quando chegou a visita do meu pai e da minha mãe, eles deixaram pra fazer a festinha quando os meus pais estivessem lá. pra Daí, quem não sabe, tem dia da pega. Dia da A gente pega. comemora, um novo dia, um novo muito, aniversário. deu tudo certo, né? E aí eu escrevi. E a medula começou a pegar, porque não dava pra falar. E aí mostrei, eu fiz assim, na verdade eu entreguei pra minha mãe, ela tava do lado. Tava uns dias bem tristes esses dias. E aí eu entreguei pra ela, assim. Aí ela leu, sabe quando ela Também não assimilou. ela ainda. ficou olhando assim, eu falei. Aí ela. Aí eu entendi pela primeira vez tudo que os meus pais escondiam. Porque eles eram fortes 100%. Nesse dia, eu vi que a minha Despencou, mãe né? despencou. Eu vi duas pessoas, daí ela pegou isso, aí eu falei, entrega pro meu pai. Daí o meu pai leu, eu só vi duas pessoas assim, juntando e abraçando, como se o mundo tinha um paraíso ali naquele quarto, assim, vendo os dois. Daí eu entendi. Eu não tenho muita ideia do que eu passei, mas esse dia eu vi o que mudou tudo, assim, e que tinha dado certo. Daí foi muito comemoração, gratidão à minha irmã eterna, assim, eu faço tudo que a minha irmã quiser. Tudo, se ela mandar eu deitar e ela passar, eu faço. E o que é um ato de uma doação simples, né? É uma pessoa. E quem não é aparentado, né? Você não conhece. Ela até doa sangue. Um dia você para e fala, eu vou lá doar sangue. Você salvou a vida de alguém. Eu acho que eu tenho mais de 50 pessoas de sangue dentro do meu corpo, além da minha irmã. E são pessoas que pararam seu dia e decidiram, eu vou lá doar sangue pra ajudar alguém. E os doadores, principalmente, né, de medula, eles salvam mais que a gente médico. Porque se depender só da gente, precisa do doador. Então, precisa do doador. Então, esse dia mudou tudo na minha vida e eu guardo esse papel com muito carinho, porque realmente o dia que a medula pega, você renasce. E aí eu trouxe até meu cartão de vacina, porque a gente tem que vacinar. Então, eles colocaram aqui o dia que eu transplantei aqui, né? Foi dia 23/11 de 2023. Que é o renascimento e as vacininhas, que eu sou super fã e tô super vacinando. E pra É. gente fechar A gente essa- fala que até uma cadeira fica igual a criança, Então, né? vai ver, né? Fica ganhando um monte de carimbinho. E Exato. pra gente fechar essa primeira história, que é linda e um final lindo, eu queria que você me desse 2 conselhos. Tá. Um conselho, aqui existe um quadro dentro da que a gente sempre pede para todos os chefes nossos, as pessoas que vieram, dê um conselho a um jovem hematologista. Tá. E aqui, no teu caso, sendo médica, transplantada, dermato, eu quero que você dê um conselho a um jovem médico. Eu acho que, infelizmente, hoje na medicina, quanto mais a gente vai crescendo e a gente começa a encher um ego. E isso, pra mim, é a pior coisa que pode acontecer. Porque quando tem ego, você tá pensando em você. Você não tá pensando no seu paciente. Então, todos os meus pacientes têm meu telefone. A minha hemato, tudo na minha vida é ela, assim. Teve um momento, quando eu tive GVHD, que eu falei, eu sou dermato, eu prescrevo corticoide, eu sei como que eu vou ficar. Essas bochechinhas vão vir, vai vir tudo do corticoide. Daí eu decidi que eu não queria fazer corticoide. Falei isso com o médico. Aí ele falou, olha, a decisão é sua, não posso te obrigar e tudo mais. Mas aí eu mandei mensagem pra Ana Paula e ela falou assim, peraí que eu vou te ligar. Ela ligou e falou, Betina, liga pra sua irmã. Eu sei que você não quer falar pros seus pais que você tá com GVHD, mas liga. Então, assim, essa relação da minha hemato comigo é tudo. Ela me convenceu em uma ligação de 5 minutos a fazer meu tratamento de GVHD. Então, esteja com o seu paciente. O foco não é na gente. A gente é substituível. Sai um, entra outro. Eu fiquei um ano e meio afastado da minha residência, tinha outro residente. Mas esteja com o seu paciente. E é coisa simples. Às vezes, seu paciente, ele não vai ali pra saber o remédio, ele só quer contar. A Ana Paula era minha psicóloga da consulta, eu queria falar a minha vida durante a semana, e ela ouvia. E no final, ela me dava a receita. Então, assim, é estar com o seu paciente em tudo. É o José Alencar que virou e falou assim, olha, eu tô com você e não vou te desgrudar. A gente tá junto. Era o Dr. Wanderson indo me visitar. Poxa, era o chefe do HC. Na minha visão como médica, um titular indo me visitar. E ele ia lá e chegava pulando e rindo. Na porta do meu quarto tinha assim, entre dançando e ganhe um bis. E ele entrava dançando. Porque ele sabia que ia me alegrar no quarto, sabe? Então, acho que para médicos, para hematos, esteja com o seu paciente. É muito mais do que um livro. Um livro qualquer pessoa decora. O guideline, o protocolo, qual químico,
mas esteja e escuta o seu paciente, escuta mesmo, esteja com ele, mostre pra ele que você tá com ele. Não vale a pena discutir com o paciente, sabe? Às vezes a gente ouve conversinha de corredor, o paciente tá, aquele paciente chato, aquele... Não esteja com ele. Aquela pessoa tem uma doença, a pessoa tá tratando e ela não escolheu ter aquela doença. Então, sejam amigos dos seus pacientes. É o que eu aprendi com a minha hemato e com os meus hematos, e é o que eu vivo hoje como médica. Eu sou amiga dos meus, não é um paciente, é um amigo meu. Você pode me ligar a hora que você quiser. Você tem dúvida, me manda mensagem. Tem que ser amigo, não pode ser uma relação separada, tem que estar junto, principalmente como hematos, né, que precisa muito de vocês. Então, é isso. Nossa, eu tô emocionada aqui, é lindo de ver. Eu gosto, achei a hematologia linda, ela merece ser levantada, exaltada. E foi um prazer, incrível. Obrigada, obrigada por abrir sua história, abrir tanta intimidade. E a gente te vê próximo, né? Combinado. Próximo tem mais pra contar.